E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né? Nesse tempo que a gente está em casa, aproveitando aí para dar uma estudada. Mas vamos dar uma pausa agora na Netflix, né? E vamos lá para o nosso conteúdo online. Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que você dê uma lida no seu material, faça uma revisão. E lá na página 246 aí do nosso livro de controles, conteúdo de Picasa, você vai estar dando uma lida aí sobre o que a gente vai estar trabalhando no nosso conteúdo de hoje, certo? E caso você já tenha feito isso, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Por exemplo, o nosso conteúdo online está trabalhando com a criação de panfletos, né? A gente já viu aí várias outras funções dentro do programa, tá? Só que hoje a gente vai estar vendo algo aí onde eu posso estar realmente utilizando aí no meu dia a dia, caso eu tenha alguma necessidade, certo? Então, bora lá. Eu estou aqui já no meu Picasa, né? E eu preciso sempre fazer aquela verificação de praxe aí para estar encontrando as imagens que a gente vai utilizar hoje, certo? Então, eu vou dar um clique lá em cima em Ferramentas, Gerenciador de Pastas. Dentro do Gerenciador de Pastas, estou aqui no meu Gerenciador de Pastas. E só lembrando que eu deixei ele marcado aí para ele sempre estar verificando a área de trabalho, né? Por que ele está sempre verificando só a área de trabalho? Porque é lá que eu deixei a minha pasta com as imagens que a gente vai estar utilizando, certo? Então, eu deixei aqui desmarcado minhas imagens, meus documentos, o arquivo, o disco C e o disco D, certo? Nenhuma delas vai estar na busca das imagens, tá? Então, eu já deixei aí a área de trabalho, vou dar um OK. E agora eu vou voltar lá em Ferramentas, vou descer até a opção Opções. Estou verificando aqui que estão todos os itens marcados, né? Todos eles estão funcionando aí certinho, certo? Então vou dar um OK. E as imagens que a gente vai estar utilizando hoje, elas estão dentro da pasta Picasa 2, certo? Então eu posso procurar aqui, ó, Picasa 2. Eu dar aqui as 3 imagens que a gente vai estar utilizando. E caso elas não estivessem aparecendo aqui ou aqui, eu poderia digitar aqui em cima Picasa 2. Para que ele pudesse localizar aí as minhas imagens, certo? Então eu já estou aqui com as fotos que eu vou utilizar. Como eu falei, a gente vai estar criando aí um panfleto. Então vou dar 2 cliques em cima da imagem. Ele vai abrir a imagem aqui para mim. E na barra lateral aqui do lado esquerdo, certo? Ele vai ter aqui ferramentas que a gente pode estar utilizando aí dentro da nossa imagem. E o que eu vou estar utilizando vai ser essa ferramenta ABC. A ferramenta ABC ela serve para a gente desenvolver ou digitar qualquer texto aqui dentro das minhas fotos, tá? Na lateral eu vou ter aí toda a configuração com questão aí de tamanho de texto, cor de contorno, qual a fonte que você quer utilizar, alinhamento e outras, certo? Então aqui ele já está marcado ali no Arial, tamanho de letra 12, né? Ele não vai ter aqui nenhuma sombra, apesar de ele estar marcado aí no preto. E aqui na cor do texto, ele está marcando ali a cor preta também, que é justamente o que a gente vai estar utilizando aqui, certo? Então, eu vou dar um clique. Ele já está com a letrinha de tamanho pequeno ali, eu vou aumentar aqui um pouco. Vou colocar aí 20, certo? À medida que eu for digitando, se eu ver que o texto está muito grande, eu vou diminuir e a gente vai controlando aí durante a nossa criação, certo? Pronto, eu já tenho aqui meu texto, só o que acontece ele está com um tamanho um pouco grande e acaba pegando em alguma parte escura da imagem onde não dá para ler o texto, certo? Então eu vou diminuir o tamanho. Se vocês deixarem o mouse aqui na parte do centro, ele vai mostrar que tem essa setinha. Se você puxa ela para dentro, ele diminui. Se você puxa para fora, ele aumenta o tamanho do texto, certo? Então eu vou diminuir, vou movimentar ele até ele ficar assim num ponto, onde eu consiga enxergar aí todo o texto que foi digitado, certo? E outra coisa, do jeito que está sendo digitado aqui, ele não faz correção automática. Então, se você digitou alguma coisa errada, ele vai ficar errado, a não ser que você já corrija de imediato. Porque depois que você aplica esse texto, não tem mais como corrigir a imagem,
certo? O texto da imagem. Então eu já terminei aqui essa nossa imagem, a verificação aqui do texto ela está correta, tá? Eu vou dar um aplicar. Olha aí. Tá aí o texto, ok. E agora a gente precisa melhorar essa imagem, né? Então vamos utilizar aqui, ó, esses 3 últimos painéis, onde eles conseguem fornecer aí efeitos para minha foto, tá? Então vou dar um clique aqui no primeiro. Olha aí, tem vários estilos. Ó, tem aumentar a nitidez, sépia, preto e branco, tons quentes. Cada um deles vai fazer um efeito diferente na minha imagem. Eu vou clicar aqui em desfazer. Eu vou desfazer todos aí os que eu apliquei. Olha, desfez todos. Eu vou trabalhar com esse aqui, saturação. O que é a saturação? A saturação ela vai ser a intensidade da cor na imagem, certo? Então, quanto menor, ela vai ficar preto e branco. E quanto maior, mais forte vai ser o tom das cores nessa imagem, certo? Então, eu vou deixar ela assim, ó. Não, a gente consegue deixar ela até o final mesmo, não vai afetar tanto a foto, ela vai ficar bonita ainda. Eu vou deixar esse daí e vou clicar aqui em aplicar. Ao lado aqui, vamos dar um clique ó, no nosso segundo item aí de ferramentas de imagem. E eu vou utilizar esse aqui, ó, estilo Lomo. Olha só que legal. O que ele vai fazer? Ele vai deixar aí... Certo? Então, eu vou deixar essa foto do jeito que está assim. E a gente vai passar para a próxima. Vou dar um clique lá em cima, ó. Nas 3 imagens que a gente vai estar utilizando. Vou voltar aqui à primeira ferramenta. Vou dar um clique em ABC. Vou clicar aqui para adicionar o título. Terminei aqui o texto, a gente tem aqui o mesmo problema ó, da outra imagem, certo? Então, eu vou ter que diminuir também aqui o tamanho do texto. Vou alocar ele um pouquinho mais para cima. Ver se dá para aumentar mais um pouquinho. Não, ele vai ficar melhor aqui mesmo. Pronto, eu vou deixar ele aqui e a gente vai dar um aplicar. Eu vou trabalhar agora com outra ferramenta aqui, ó, a segunda ferramenta aqui do pincel, ferramenta de edição de imagens, onde a gente pode aplicar outros estilos aí à minha foto, né? Como por exemplo, estilo HDR, ó, ele vai deixar ela com esse efeito aí, um pouco com as cores um pouco mais fortes, né? Se você não gostou desse, é só clicar em cancelar. Tem o estilo Olga, onde ele meio que vai dar um preto e branco. Estilo Lomo, onde ele vai deixar ó, escuro na parte de trás e aqui no centro, mais com a luz em destaque.
anos 60, eu gosto desse estilo, bacana. Você ainda pode controlar aqui a cor, olha só, ele vai ser exibido. E aqui, ó, bicromia, ele vai inverter aí as cores e vai utilizar aqui duas cores que vocês possam escolher aí, como por exemplo, eu vou trocar aqui as cores, ó. Só que aí ele vai afetar bastante aqui a imagem, pode ser que você não goste muito do efeito. Então eu vou clicar em cancelar. Tem essa última aqui, onde ele vai revelar a cruzada, no caso ele vai deixar ela um pouquinho mais claro, né? Mas o efeito que eu vou estar utilizando aqui vai ser essa daqui, ó, estilo HDR, né? Ele vai dar um efeito bacana aí às imagens, ó. A nossa imagem, quer dizer, e não vai afetar tanto o meu texto, certo? Então eu vou aplicar. E eu vou para a última imagem. Vou voltar aqui ao início. E vou aplicar o texto aqui desse lado. Aqui o texto ele ficou grande também do mesmo jeito, então eu vou diminuir o tamanho do texto. Vamos alinhar ele, ó, aqui na parte de baixo, dá até para aumentar um pouquinho mais. Ok. Perfeito. E vamos aplicar aí o texto. E agora eu vou aplicar aqui também, ó, o efeito aí no nosso último item de efeitos de imagem. Eu tenho outros aqui como intensificar, ele vai aumentar o brilho na foto. Suavizar, ele meio que vai dar um borrão. Vinheta, onde ele é parecido com aquele estilo Lomo que a gente viu anteriormente. Tem outros aí como neon, só que ele não vai ajudar a gente aqui. Quadrinhos. Mão livre. Sombra projetada, né? E outros aí. Polaroid, né? Só que esse aqui também não vai ajudar a gente. Então eu vou estar utilizando esse daqui, ó. Vinheta. Eu gostei desse estilo, vou aplicar ele, certo? E vou clicar lá embaixo na opção aplicar. Pronto, aí as nossas 3 imagens já estão produzidas, certo? Só fazendo um breve resumo aí do que nós trabalhamos hoje. Nós trabalhamos construindo panfletos dentro do nosso conteúdo aí diário que a gente vê aí na nossa escola, né? De algumas áreas em que temos cursos. E a gente tem aqui um exemplo do curso de farmácia, curso de ADM e o curso de inglês. Em cada uma das imagens a gente atribuiu um texto e também atribuiu um efeito a ela, certo? Então, as meninas do CRA, elas vão estar entrando em contato com vocês aí sobre esse exercício aqui,
que eu vou deixar passando aí para vocês poderem responder e nos enviar de volta, certo? Onde ele diz, na primeira questão, vimos que o Picasa possui diversas funções. Cite duas que vimos durante os nossos conteúdos, certo? Temos várias aí. Que tipos de arquivos podem ser abertos no Picasa? Que tipos de arquivos, né, a gente pode abrir aí dentro do nosso programa? E vimos que é possível criar panfletos em nosso programa, né? Após isso, é possível adicionar algum efeito ao mesmo? Será que depois de eu digitar meu texto eu consigo adicionar algum efeito a ele? Sim? Não? Tá? Então eu preciso que vocês respondam, nos enviem de volta. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, certo? Então respondam, porque vale a presença de vocês. É importante que vocês respondam sempre as nossas atividades no prazo, tá? Bora lá ver qual vai ser o nosso próximo conteúdo online. Previsão do nosso próximo conteúdo online é estar trabalhando com revisão de conteúdo, certo? Então a gente vai rever aí tudo que a gente já trabalhou dentro do Picasa, certo? Os pontos mais importantes aí do nosso conteúdo, ok? Então eu aguardo vocês aí da 19 ADM05 no nosso próximo encontro online.